A grande geração belga eliminada na primeira fase da Copa do Mundo. E a Alemanha, pela segunda vez seguida, eliminada na fase de grupos do mesmo torneio. E o Japão, é a grande sensação desse ano? Um conteúdo completinho, exclusivo, que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, dê o joinha, mande para os seus amigos, ative as notificações para ter acesso a todas essas opiniões, comentários, análises, informações, tudo sobre a Copa do Mundo. Vamos começar falando pelo Japão, né? O Japão que estava no grupo de Espanha, Alemanha e Costa Rica. Um grupo, de certa forma, difícil, com duas campeãs mundiais, mas que o Japão conseguiu se classificar em primeiro, né? Venceu a primeira partida sobre a Alemanha por 2-1, perdeu para Costa Rica na segunda rodada e acabou vencendo a Espanha na rodada decisiva. Mas uma coisa ficou no ar, né? A questão como o Japão se comportou em relação ao primeiro tempo e ao segundo tempo contra as campeãs mundiais. Vale lembrar que contra a Alemanha, Japão começou perdendo e tomando um sufoco da seleção alemã. A seleção alemã abriu 1-0 e rodou a bola com muita tranquilidade, sufocando, criando oportunidades e não deixando o Japão jogar. Só que no segundo tempo, em alguns minutos, a seleção japonesa mudou a postura, passou a pressionar o portador da bola, adiantou as suas linhas de marcação e assim incomodou demais a Alemanha. E chegou aos 2 gols, né? Chegou à virada em poucos minutos. Contra a Costa Rica, a seleção do Japão acabou perdendo por 1-0, por uma falha do goleiro do Japão. E Japão não foi bem na partida. Só que contra a Espanha, no confronto decisivo, aconteceu a mesma coisa contra a Alemanha. No primeiro tempo, a Espanha tomou o controle do jogo, rodou a bola, teve mais de 80% de posse de bola. Japão não conseguiu, de certa forma, agredir a seleção espanhola, até porque baixou muito as suas linhas de marcação, não pressionou, e a Espanha jogou como quis, né? Como já estava praticamente classificada, abriu 1-0, né? E já estava classificada com o resultado, jogou muito tranquilo, apenas mudando a bola de corredor e fazendo o seu jogo com muita tranquilidade. Vale lembrar que o Luiz Henrique colocou o time misto, né, para jogar no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, Japão mudou a postura de novo. E em questão de 5 minutos acabou virando o jogo, né? Passou a pressionar a saída de bola da seleção espanhola, roubou a bola na área da Espanha e acabou chegando aos 2 gols. E Japão, com essa vitória, acabou se classificando em primeiro lugar do grupo. Então, a questão a seleção japonesa é a grande sensação dessa Copa do Mundo? Possivelmente. A gente pode citar Marrocos, talvez. A Croácia, acho que a Croácia não, né? Porque foi vice-campeã em 18. Talvez Marrocos, por enquanto, né? Porque se classificou em primeiro no grupo com a Bélgica, Canadá e a Croácia. Inclusive a Bélgica, já vou citar a geração belga, hein? Mas antes, vamos terminar de falar sobre o Japão, obviamente, que pode ser sim uma das sensações dessa Copa do Mundo, né? Vale lembrar que o Japão se classificou em primeiro e cai do lado do Brasil, né? O Brasil possivelmente vai se classificar em primeiro, não deve perder para Camarões amanhã, né? Na sexta-feira. Então é possível que Japão caia do lado da seleção brasileira. Agora vamos passar para a Alemanha. A Alemanha mais uma vez caiu na fase de grupos da Copa do Mundo. Será que essa geração que passou por uma renovação não vai dar conta do recado? Vale lembrar que a Alemanha acabou caindo num grupo relativamente fácil. Acabei de citar, com um grupo com a Espanha, a única campeã do mundo além da Alemanha, com Costa Rica, com o Japão, e a Alemanha acabou ficando em terceiro e não chegando às oitavas de final. Vale destacar que em 2018 a Alemanha também caiu na fase de grupos por um grupo fraco, tecnicamente fraco. Ela era, no papel, uma seleção melhor que as outras seleções. Eu vou passar aqui, eu tenho aqui no papel. Ó, a Suécia passou em primeiro, o México em segundo, as duas seleções com 6 pontos. A Coreia ficou em terceiro e a Alemanha em quarto. Coreia e Alemanha ficaram com 3 pontos. Já nesse ano, Japão em primeiro com 6, Espanha em segundo com 4, Alemanha em terceiro com 4 e Costa Rica em terceiro e em último com 3 pontos.
Então, será que essa nova geração da Alemanha não vai dar conta? Eu vejo ótimas peças, eu vejo Kimmich, eu vejo Havertz, Gnabry, o Musiala se juntando a essa geração, um pouco mais novo, obviamente, o Raum, lateral esquerdo do Leipzig. Então, uma seleção com muita qualidade, com o Goretzka do Bayern de Munique, uma seleção com muita qualidade. No papel, talvez, uma das melhores seleções da Copa do Mundo, só que na prática não tá dando resultado. Eu achei que a Alemanha jogou bem contra o Japão, acabei de citar que a Alemanha sufocou a seleção japonesa, só que no momento em que o Japão mudou a postura, a Alemanha acabou sofrendo a virada. Contra a Costa Rica, estava indo bem, pressionando bastante, acertando várias bolas na trave, em questão de minutos tomou a virada. Obviamente, que estava 1 a 0, acabou tomando a virada e depois conseguiu recuperar o resultado. Mas a seleção alemã eu vejo com muito potencial, com jogadores de muita qualidade, só que não está conseguindo os resultados. De certa forma consegue o desempenho, né? Mas os resultados não estão chegando. Não sei se essa geração vai dar conta. Não sei se vai haver uma troca de comando. Vale lembrar que o Hans Flick assumiu após o Joachim Löw. Eu não demitiria o Hans Flick, tá? Mas eu não sei se vai haver alguma mudança, porque é inadmissível, né? Que uma seleção 4 vezes campeã do mundo caia 2 vezes seguidas na fase de grupos da Copa do Mundo. E relativamente 2 grupos fáceis, né? Então, é uma questão para se pensar, para se analisar. E agora, de fato, chegamos ao assunto tão esperado, né? A grande geração belga. Foi o último passo dessa geração? Já vou responder essa pergunta, mas antes, eu vou mostrar para vocês os 2 pontos principais que eu acho que reflitam nessa decadência da seleção bélgica, tanto em desempenho, mas principalmente em resultado, né? Vale lembrar que eu estou aqui com o grupo da Bélgica. A Bélgica ficou em 3º lugar, Marrocos em primeiro com 7 pontos, Croácia em segundo com 5, a Bélgica em terceiro com 4 e Canadá em último com nenhum ponto conquistado. Eu vou passar para vocês 2 pontos. A questão da seleção belga. Os jogadores daquela grande geração que ficou muito conhecida, com Hazard, com Lukaku, com Courtois, Vertonghen, Alderweireld, De Bruyne, muitos desses jogadores não vivem o seu momento físico e técnico o ideal. Desses jogadores que eu citei, vamos lá. O Meunier, ele atua hoje no Borussia Dortmund. Ele não é o lateral direito incontestável. Inclusive há algum receio da torcida do Borussia com a titularidade dele. Courtois, indiscutível, talvez o grande nome do Real Madrid, junto com Benzema e Vinícius Júnior, da última Champions League, que culminou com mais um título do Real. Courtois indiscutível, inclusive foi bem na Copa do Mundo. Alderweireld e Vertonghen. Hoje eles atuam no Campeonato Belga. Eles já passaram muito tempo do auge em que eles acabaram jogando no Tottenham, né? Inclusive Alderweireld e Vertonghen chegaram à final de Champions League, que acabaram perdendo para o Liverpool, mas eles eram os 2 zagueiros titulares do Tottenham naquela temporada. E eles não vivem os seus melhores momentos, principalmente físico, tecnicamente, óbvio, né? O Alderweireld hoje está no Royal Antuérpia e o Vertonghen no Anderlecht, os 2 no Campeonato Nacional da Bélgica. O Witsel também não é um titular incontestável do Atlético de Madrid, passou pelo Borussia Dortmund, foi transferido para o Atlético e oscila bastante entre time titular e time reserva, já não está há muito tempo no seu auge. O Hazard, o Eden, obviamente, reserva do Real Madrid, tendo poucos minutos, jogando muito pouco, e quando entra, não consegue desempenhar o que desempenhou no seu auge lá no Chelsea. O De Bruyne, não vou citar o De Bruyne, um grande craque, está jogando muito no Manchester City, apesar de não ter feito uma boa Copa do Mundo, foi uma Copa do Mundo muito abaixo, mas no contexto geral a temporada dele é boa, a temporada passada também foi muito boa, então o De Bruyne não há de se criticar, apenas pelo mau desempenho que fez na Copa, mas isso, todo o elenco da Bélgica foi muito mal, e eu já vou citar o outro grande motivo, mas antes, o Lukaku, também, ele foi muito bem na Inter de Milão, campeã do campeonato italiano, se transferiu para o Chelsea, jogou muito pouco lá,
voltou para a Inter e também está tendo poucos minutos. Inclusive, chegou para a Copa do Mundo lesionado. Não sei a questão física dele, mas antes da Copa começar ele estava lesionado e não estava tendo muitos minutos pela equipe da Inter. O Carrasco é outro do Atlético de Madrid, apesar de ter uma certa regularidade no time titular. Ele consegue... ele alterna entre time titular e reserva, apesar, como eu acabei de citar, de ter bons minutos no Atlético de Madrid, mas não vem fazendo boa temporada. E o Mertens não é mais aquele Mertens do Napoli, que foi grande jogador da equipe italiana, que foi o maior artilheiro da história do clube, hoje está encostado lá na Turquia, no Galatasaray. Então, a questão desses jogadores, eles já não estão no seu auge físico, né? Jogando muito pouco, não vivendo um momento bom em seus clubes, inclusive alguns atuando na reserva, tendo poucos minutos, né? Mas a questão que eu ia falar é sobre a idade desses jogadores. Eu acredito que isso possa ser um fator determinante, sim, para essa geração belga estar em decadência. Primeiro, eu vou citar a idade deles nessa Copa do Mundo. E depois, caso eles cheguem para a Copa de 2026, qual a idade que eles vão estar? Vamos lá, um por um. O Meunier tem 31 anos, Courtois 30, Alderweireld 33, Vertonghen 35, o Witsel 33, Hazard e De Bruyne 31, Lukaku e Carrasco 29 e Mertens 35. A gente pode ver que dos principais jogadores da grande geração belga, ou já tem acima dos 30 anos, ou estão beirando a cidade. Os mais novos desses que eu citei, dessa grande geração, tem 29 anos, o Lukaku e o Carrasco. E caso eles cheguem para 2026, quantos anos eles vão ter? O Meunier vai ter 35, Courtois 34, Alderweireld 39, Alderweireld 37, Vertonghen 39 e Witsel 37. Hazard e De Bruyne 35, Lukaku e Carrasco 33 e Mertens 39. Você acredita que quantos estarão na Copa de 2026? Cara, pela decadência técnica e física, possivelmente que nenhum, tá? Talvez o Courtois, pode ser que o Courtois consiga tá na Copa de 2026. Talvez o De Bruyne vai chegar com 35 anos. Como é que ele vai estar fisicamente? Não sei. Há grandes chances de nenhum desses jogadores dessa grande geração belga estar em 2026, na Copa do Mundo de 2026. E mais um fatorzinho que eu até tinha esquecido de citar. Os outros jogadores que são de uma nova geração que está surgindo dessa geração belga atuam em times bons da Europa, né? Principalmente na Premier League. Tem 4 jogadores que eu considero bons jogadores dessa nova geração da seleção belga que está surgindo, que inclusive são titulares dos seus times, mas que não conseguiram atingir o pico que os grandes jogadores da geração belga que a gente conhece atingiram em 2018 e em 2014. Eu vou citar o Fais, o Castagne e o Tielemans do Leicester e o Dendoncker do Aston Villa. São 4 bons jogadores, mas se comparando esses jogadores em relação a Alderweireld, Vertonghen, Courtois, Hazard, De Bruyne, Lukaku, Mertens de 2018 e 2014, você acha que esses jogadores dessa nova geração estão no mesmo nível? Não acredito. Acredito que a grande geração belga passou. Não acho que terão novas oportunidades em 2026. E esses jogadores que estão surgindo novos não atingem o mesmo patamar. Não creio que vão chegar no mais alto nível da Europa, né? Eu acabei de citar, eles jogam no Leicester e no Aston Villa. Pode ser que eu possa estar queimando a minha língua? Sim, mas é a minha crença. Não acredito que eles vão chegar em nível top da Europa. São bons jogadores? Sim. Podem tornar a Bélgica um time competitivo em 2026? Sim. Acredito que vão disputar o título da Copa do Mundo? Não. Valeu, galera. Muito obrigado pela oportunidade. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nesse comentário, tanto sobre o Japão, quanto sobre a Alemanha e principalmente sobre a geração belga. Vou responder a todos. Enfim, um grande abraço, obrigado pela audiência e até amanhã.